Um abraço especial para você ligado na TV A Semana em mais uma edição do Semana Esportes. Iniciando aí mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, e a gente com a cobertura completa da rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, né? Muitos jogos, a bola rolando aí pelos 4 cantos do Brasil, muitos gols, resultados, alguns surpreendentes, outros já esperados, enfim. Vamos trazer aí esses gols e comentar aí tudo que envolveu mais uma rodada do Brasileirão 2014. Mais uma vez conosco, meu amigo Jorginho. Tudo bem, Jorginho? Tranquilo, né, Léo? Sob controle? Uma segunda-feira bonita, né? Começando mais uma semana e o galão da massa chegando, né? Tem isso. Tá chegando, tá encostando, né? Mas vamos que vamos, né? Mais uma Semana Esporte, né, André? Vamos começar a semana. Vamos, né? Mais uma segunda-feira aí, iniciando a Semana Esporte. Eu meio aqui derrubado aqui com essa noite, foi sentindo tanto calor, coloquei o ventilador em cima de mim e tá aí o resultado. Corpo ruim, cabeça ruim, mas vamos que vamos aí. E zero aí, líder mais do que nunca aí. Cruzeiro segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas a vantagem diminuiu, né? Chegou a ser de 9 pontos em determinado momento e com a vitória no final de semana do Internacional sobre o Curitiba, o Cruzeiro não venceu, a gente vai falar daqui a pouco aqui, empatou 0-0 com o Sport, a vantagem de 9 foi para 6 pontos e coincidentemente Cruzeiro e Internacional se enfrentam no próximo sábado pela 26ª rodada do Brasileirão. Uma vitória do Cruzeiro resultará numa vantagem de 9 pontos. E aí, aquilo que a gente vem dizendo aqui, o Cruzeiro, virtual campeão brasileiro, terá então essa vantagem ainda mais ampliada. Caso ocorra a vitória do Internacional, a aproximação será nítida, porque o Inter irá tirar mais 3 pontos de vantagem. A vantagem poderia cair, então, nessa circunstância, de 6 para 3 pontos. E o Cruzeiro, então, com a faca e o queijo na mão, né? Joga em casa e tudo indica que vencerá. O empate também não é de todo ruim para o Cruzeiro, que em tese manterá essa vantagem. Mas a gente fala sobre o Cruzeiro, sobre o Atlético, já na sequência aqui do nosso programa. Vamos abrir aqui o balanço da rodada do final de semana, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, falando dos jogos de sábado, exceto o Cruzeiro, que vai ficar para os blocos posteriores, né? No sábado nós tivemos Chapecoense e Criciúma, que empataram em um jogo truncado, né? Faço ideia, deve ter sido jogo truncado, para não falar que foi uma pelada, né? Bom, na Arena Condá, no sábado, dia 27, né, às 6h30 da tarde, Chapecoense 1, Criciúma 1, os gols a gente está vendo na tela aí. O gol da Chapecoense foi marcado pelo Leandro e o gol do Criciúma foi marcado pelo Souza. Portanto, Leandro e Souza, os autores aí dos gols nessa partida, e o duelo entre catarinenses, né, acabou terminando empatado nesse clássico, né, de Santa Catarina em 1-1. O técnico do Tigre, responsável por levar o Verdão à elite, é recebido com aplausos, né? Tem isso, né, reconhecimento de quem fez um bom papel à frente da equipe, né? Portanto, primeira partida da rodada no sábado, 1 para o Criciúma, 1 para a Chapecoense. Algo a dizer sobre esse jogo, que deve ter sido aí realmente daqueles difíceis, né, de assistir, né, com 90 minutos, mas com gosto de 180, Jorginho? Não, o que me chama mais a atenção é o seguinte, foi realmente um clássico, né, catarinense, e o interessante é que, você vê, né, Santa Catarina está com 3 times, né, na elite do futebol brasileiro, poderá o ano que vem, né, ter 5 equipes. Enquanto Minas Gerais nós temos as 2 tradicionais, né? O América, o Boa, as equipes mineiras não avançam mais, né, nessa competição. Quais as outras 2? O Avaí, mas quem? O Avaí que tá, né? O Avaí e o Jeque, né? O Joinville, né? O bom e velho Jeque, né? Joinville Esporte Clube. Os dois vêm liderando, né? A estão Série bem B, colocados, né? na Série B, muito né? bem colocado. O Avaí, né, que sempre frequenta, né, a elite do futebol brasileiro, está aí na beira de voltar a frequentar mesmo a elite do futebol brasileiro. Agora, você já pensou? Santa Catarina com 5 equipes na elite. Chapecoense, Criciúma e Figueirense, que já estão. Avaí e Joinville, que poderão estar. Justamente. Totalizariam, assim, 5 equipes do estado de Santa Catarina na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Interessante, né? Time que não acaba mais lá, né? Alguma coisa, André, sobre esse clássico Não, catarinense? Vamos sentar o pau no burro aí para agilizar o programa de hoje. Muito bem. A gente teve um belíssimo jogo na noite de sábado também, aí agora às 21 horas, né? E não
às 18h30, já naqueles embalos de sábado à noite, né? Da noite paulistana, né? São Paulo e Fluminense se enfrentaram na capital paulista, né? E o São Paulo acabou sendo, até certa forma, surpreendido pelo tricolor carioca, que foi à capital paulista e venceu o São Paulo por um placar até elástico, né? Em tese, 3 para o Fluminense, 1 para o São Paulo, né? O jogo, repito, 9 da noite de sábado no estádio do Morumbi. Vamos ver os gols aí desse jogo, né? O Fluminense abriu o placar com o Fred, né? O Fred, no Campeonato Brasileiro, tem feito alguns gols, né? Diferentemente do que foi na Copa do Mundo. No Brasileirão, ele, como se diz, né? Dá para o gasto, né? Para o consumo interno, ele ainda é utilizável, né? O Fred, então, abriu o placar, desviando o cruzamento do Conca e tirando do Rogério Ceni, 1-0 para o Fluminense, né? O São Paulo empatou a partida com o Alexandre Pato, a bola foi cruzada na área, o Pato escorou sem chance para o goleiro tricolor, 1-1, e depois o Wagner, né? O Wagner, que já jogou no Cruzeiro, como todos sabem, fez uma jogada individual, cortou com a perna direita e chutou rasteiro, vencendo o goleiro Rogério Ceni, 2 para o Fluminense, 1 para o São Paulo, e nós tivemos uma falta para o tricolor carioca, já quase no final da partida, e o Dario Conca, excelente jogador, né? Fez um bom papel, vamos dizer assim, nessa partida, uma boa atuação. Ele finalizou e o Rogério, com aquele hábito que ele tem, né, tá vendo aí, de tentar ir na bola e se ajoelhar, né? Ajoelhou, tem que rezar, Rogério. Pô, ele ajoelhou, mas não rezou, porque ele não alcançou essa bola do Conca e o Fluminense chegou ao terceiro gol. 3 para o Fluminense no estádio do Morumbi, 1 para o São Paulo. O Fred abriu para cá, como eu já disse, e o Wagner fez o segundo gol. Conca fez aí, Rogério Ceni provado seu próprio veneno na cobrança de falta perfeita. 3-1 para o tricolor, mas para o tricolor carioca e não para o tricolor paulista. O São Paulo cada vez mais se vendo complicado aí na tabela de classificação do Brasileirão. Jorginho? Você vê, Léo, nós falamos sempre no programa aqui sobre regularidade, né, nas partidas de futebol. Se você pegar o time do Cruzeiro, que é o líder hoje, disparado do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, o Cruzeiro não é recheado de grandes estrelas, dos chamados craques, aqueles jogadores, né? Excepcionais. Né? Mas o Cruzeiro tem bons jogadores e mantém uma regularidade no Brasileiro. Agora, você pega o Fluminense, que fez essa partida, foi um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo no Morumbi. O Fluminense tem bons jogadores que, quando encaixa o jogo, quando o time do Fluminense encaixa o futebol dele, é um time difícil de ser abatido. Tanto é que fez uma grande partida contra um grande São Paulo no Morumbi, certo? O São Paulo também, que depois dessa crise interna lá também deu uma caída significativa, você está entendendo? E você vê o Fluminense, se mantivesse a regularidade, como a gente fala sobre o Cruzeiro, o Fluminense estaria aí hoje aí, né, tranquilamente disputando o título brasileiro juntamente com o Cruzeiro. Mas bem posicionado, né? Porque tem bons jogadores, você vê, são jogadores de qualidade que quando consegue jogar, encaixa o seu futebol. E a gente não entende por que isso não acontece de uma forma mais compacta, mais sistemática, né? É de vez em quando que desses relampejos de grandes exibições e o time vence partido como venceu o São Paulo no Morumbi. André. O Jorginho falou tudo. Foi um jogo totalmente... Não se esperava da forma que foi, né? Um placar, de certa forma, até elástico para o Fluminense, 3-1. E agora o São Paulo veio de 3 resultados negativos, né? Contra o Corinthians. O São Paulo perdeu para o Curitiba por 3-1, depois foi derrotado pelo Corinthians por 3-2. Empatou 2-2 com o Flamengo com a devida ajuda da arbitragem e agora perde em casa por 3-1 para o Fluminense. Ou seja, após ter vencido o Cruzeiro, naquele jogo de uma atuação muito boa, né, muito destacada do São Paulo, simplesmente a equipe não conseguiu vencer mais. Então, na verdade, foram 4 jogos, né? 4 vezes 3, 12. 3 derrotas e um empate. Exatamente, que automaticamente já tirou ele da briga aí pro título aí, discutiu. É o que a gente fala, né? Sempre, que eu falei agora, né? É a chamada regularidade. As equipes não jogam, né? Não tem uma forma de jogar que mantém uma sequência de bons jogos. E o Muricy agora sob pressão, né?
Literalmente, o Muricy está com problema de saúde, problema cardíaco, não é isso? Foi até internado recentemente aí, está em observação. Bom, vamos falar agora do Botafogo. O Botafogo recebeu o Grêmio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e acabou sendo surpreendido pelo tricolor gaúcho, né? O Botafogo foi derrotado por 2-0 pelo Grêmio lá no Rio. Os 2 gols do Grêmio foram do Barcos, né? O Barcos aproveitou a oportunidade e marcou aí os 2 gols do Alvinegro, a gente vai ver aí, ó. E inclusive o Barcos, ele é acostumado a fazer gols no Alvinegro, né? Tem um retrospecto aí favorável quando enfrenta a equipe carioca. O atacante então aumentou para 9 jogos a série invicta dos gaúchos, né? E o goleiro Jefferson se destacou, mas não impediu a derrota. Final de partida, 2 para o Grêmio, repito, jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro, 2 gols do Barcos, né? 0 para o Botafogo, que se complica, né? Ele consegue escapar momentaneamente ali da zona de rebaixamento, depois volta e está aí naquela gangorra, né? Desce, sobe, e vai passar aperto assim até o fim do campeonato, né? Aqui o Botafogo não conseguiu emplacar, né, no Campeonato Brasileiro esse ano. Vai ficar nessa briga, igual você falou aí, nessa zona, né, de desconforto, né? É zona do rebaixamento, é zona não sei o quê, zona do desconforto. O Luxemburgo fala diferente, né? Ele fala confusão. Na confusão. Deixa confusão, meu filho. Da confusão. Deixa confusão. Então, na verdade, o Botafogo não consegue mesmo a focar mesmo no Campeonato Brasileiro. É crise interna, é problemas financeiros. É muito difícil uma equipe se estruturar dentro da competição, mas é o futebol brasileiro. Botafogo, né, do nosso amigo Mariano, encontrei ele ontem lá no campo, e reafirmou ainda que quer que a gente grava lá, o programa lá na oficina dele, lá ao som do que beleza, pagodinho lá. Belo do Batuque. É isso aí, nós vamos estar sempre, né? Muito bem. Destacando o Botafogo aqui do nosso grande Mariano, Gente pagodeiro, gente feliz. Rapidinho aqui, antes de concluir o bloco, vamos rodar então o gol do Corinthians, ou sofrido pelo Corinthians, né? Na derrota do Timão para o Atlético Paranaense. O Corinthians foi a Curitiba e foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0. Ah, Mano Menezes, hein? Pois é, o gol foi do Cléo, a gente está vendo aí, né? E o Cléo converteu um pênalti que ele mesmo sofreu, né? Na entrada do Elias, e deu a vitória ao Furacão na Arena da Baixada, né? O Corinthians, portanto, foi a Curitiba e foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0 com esse gol do Cléo. E a campanha do Timão, para fechar esse cronograma aqui do primeiro bloco, não é das melhores e o trabalho do Mano Menezes começa a ser contestado. Rapidinho. Olha, já demorou muito a ser contestado, né? Porque o Mano... Quem falar do Mano? O Mano não tem nada. É raro o Mano. Entendeu? Falar nisso, nosso amigo Chua falou que você continuou falando que o gol do Galo não estava... o Corinthians em cima do Galo não estava impedimento, viu? Ele continua reafirmando aí que não está impedimento. Abaixo, muito bem. O Chua não está errado, não, né? O que está errado são as imagens, né? O Chua está correto, porque as imagens falam assim, o sentimento do coração, né? O Chua fala com o sentimento da nobreza do coração dele, que é um bom coração, tá batendo bem, garoto. Você tá certo, as imagens que estão erradas. A questão do Corinthians é a que eu venho pregando aqui sempre no programa. Eu vi a entrevista do Mano. O Mano está satisfeito. Tá? Falou a entrevista dele. Que isso? Ele estava dando entrevista, né? E até estava vendo essa entrevista dele na Band. O Neto cochilando de um lado, o Milton Neves cochilando do outro, porque quando o Mano fala, né? Eles cochilam, né? Dá sono, né? O Mano entende o seguinte, que o Corinthians jogou muito bem. Não jogou mal, que jogou melhor que o adversário. Isso mesmo. Mas a gente entende que o jogador não está entendendo aquilo que eu compreendo sobre futebol, minha filosofia de futebol, mas vai evoluir no decorrer da competição. E nós vamos chegar, no mínimo, no G4. Justamente, é isso mesmo. Parece que você viu a entrevista. Ele entende que o Corinthians jogou muito bem, jogou mais que o adversário. E que o Corinthians não está longe do G4, está próximo ali do G4. Não pode ficar longe do G4. Então fica por perto. Então o campeonato brasileiro vai ter que ter, então, 4 troféus. Vai ter que ser G8. Não, 4 troféus. Chegou entre os 4, tem 4 campeão. Cala a boca aí. Depois dessa, eu vou até para o intervalo, viu? Aí eu calo. Vamos para o rápido intervalo. Na sequência, a gente destaca a derrota do Flamengo
O Flamengo foi lá e perdeu para o Bahia na Fonte Nova, vitória do Santos, a goleada do Inter sobre Curitiba e mais uma derrota do Palmeiras. A situação do Palmeiras tá fácil não, hein? Depois do intervalo a gente fala sobre esses demais jogos da rodada aqui no Semana Esportes. Até já.